Olá a todos, vamos já iniciar agora ao terceiro vídeo da nossa série sobre ginástica alemã. Nós anteriormente já abordamos Gutsmuts, Jan, e agora a gente vai falar sobre como se deu a sistematização da ginástica alemã no Brasil. Ao longo do século XIX e durante as primeiras décadas do século XX, o Brasil se constituiu como um dos destinos de milhares de europeus que deixavam seus países de origem em busca de melhores condições de vida, digamos assim. Né? Entre os diferentes grupos que chegaram ao país nesse período, estavam aqueles que eram oriundos de regiões que hoje compõem a Alemanha, né? E esses imigrantes eram identificados como alemães, né, que representavam um dos grupos que, depois da sua entrada ao país, se manteve por uma grande duração. Então, os alemães quando chegaram aqui, eles se mantiveram aqui por muito tempo, né? E entre os imigrantes, pesquisadores da época, né, identificaram através de registro do Departamento Nacional de Povoamento, que no grupo não tinham apenas aqueles que tinham sido identificados como alemães originalmente, mas também todos aqueles, né, que tinham vindo junto com os alemães, que não eram alemães, mas que falavam a língua alemã. E por mais que não constituíssem um grupo homogêneo e que houvesse diferença entre as áreas colonizadas aqui no Brasil, né, por alemães, nas regiões sul e sudeste do Brasil, há um consenso entre os pesquisadores da imigração de uma característica marcante entre esses grupos, né, que era a vida associativa. Nessa vida associativa, estaria relacionada, ao menos inicialmente, a falta de elementos básicos da vida pública, como escolas, serviços religiosos ou até espaços de divertimento. Então, assim, por mais que fossem povos distintos, digamos assim, pesquisadores identificaram que eles tinham essa vida associativa em comum, né, que ambos tinham falta de elementos básicos de vida pública, né, que foram os que eu falei, como escolas, serviços religiosos ou até mesmo espaços de divertimento. Entre as diferentes associações que começaram a se construir na Alemanha do período referido, estavam as sociedades de ginástica, né, nas quais, em terras brasileiras, passa a se identificar como um teuto brasileiro. Esses teutos, eles funcionavam como micronações em que se recriavam e afirmavam um sentimento de pertencimento coletivo, entendeu? E também uma identidade étnica. Alguns estudos foram realizados para compreender como a forma específica de educação do corpo, representada pela ginástica alemã, influenciou nesses espaços associativos, que eu já falei um pouco mais acima, né? E os pesquisadores eles queriam entender como essa visão do corpo influenciava nessa vida associativa. Eles queriam saber de que forma influenciava para um meio de formação física e moral desses associados, né? E também como um elemento identitário aqui no Brasil. O associatismo, né, é considerado um aspecto característico das comunidades alemãs criadas no Brasil, especialmente aquelas mais próximas de centros urbanos. As primeiras sociedades ginásticas fundadas por imigrantes de origem alemã no Brasil data no final de 1850. Né? A primeira delas é a de Joinville, que segue em atividade desde sua fundação, em 1858. E a segunda, fundada no Rio de Janeiro, em 1859, fechou as portas ainda no século XIX, deixando alguns poucos vestígios de suas obras, né? de seus feitos, digamos assim. E até o início da década de 1880, foi fundada apenas mais de 2 sociedades ginásticas no Brasil. Né? E eu achei bastante interessante, na pesquisa que no grupo fez, que toda essa relevância aqui no Brasil
foi dividida basicamente em algumas partes, como, por exemplo, até 1880 foi o período de isolação, como se tivesse começando todas aquelas práticas de ginásticas aqui no Brasil, mas que ainda faltava algo, digamos assim. Aí, a partir de 1880, foi dado como um período de organização e supra-regional, e levou até 1917. Então, nesse período, as coisas estavam começando a andar realmente, mas em 1917 foi interrompido, né, todas essas práticas ginásticas aqui no Brasil, devido à Primeira Guerra Mundial. Aí depois de tudo isso, em 1920, né, até 1930, foi o período de retomada e ampliação de atividades. Então, começou todas as práticas novamente de ginástica, e foi daí que tudo foi mais amplificado em relação às práticas que serão citadas pelo meu amigo José. Essas associações ofereciam treinamento de ginástica, mas também tem um grupo de teatro, de música e de canto. Elas buscavam ampliar a atuação no interior da colônia alemã e participar dessa associação custava caro. Por isso eram realizados trabalhos nas escolas, envolvendo crianças, para que no futuro elas se tornassem futuros sócios. O funcionamento das associações em todos os estados era igual. Se baseavam em estatutos com a finalidade do fortalecimento moral e físico dos associados e preservação da língua alemã. A igreja e a escola foram fundamentais para a fixação dos imigrantes alemães no Brasil, pois consideravam os pilares da identidade alemã importantes para a sociedade. Em alguns âmbitos regionais do Brasil, eram realizados festivais de ginástica pelas associações alemãs que tentavam realizar o que havia no seu país de origem. Todavia, as distâncias entre as regiões eram enormes e os meios de transporte eram escassos. Só que em 1938 começa o declínio do associativismo, uma política de nacionalização do governo Vargas, que acerta em cheio de forma negativa as associações, no momento em que elas mais cresciam e procuravam se organizar. Isso vai influenciar nas bases do associativismo ginástico, e a primeira base é afetada com a proibição da língua alemã ou estrangeira, porque todos os documentos encontrados estão em língua alemã e as associações pregavam a ideia de serem maioria germânica. Até mesmo os nomes das associações precisaram ser mudados, bem como os estatutos que deveriam garantir que os clubes eram entidades brasileiras. A ruptura era tão grande que muitas associações desapareceram, e as que continuaram mudaram suas características. Ou seja, por causa dessa nacionalização do governo Vargas, muitos clubes das regiões germânicas, ou seja, alemães, tiveram que mudar o nome. Se não era não, tiveram que mudar o nome para algum nome brasileiro. É interessante notar que essas associações de ginástica teuto-brasileiras, né, que são justamente esses imigrantes alemães que vieram para o Brasil, no meio dessas associações, eles tinham como o padrão mesmo de ginástica o Turnen, de Jan. Então, eles meio que tinham um preconceito, né, contra os esportes, porque o Turnen, ele é ensinado como forma de camaradagem, de você sempre ajudar o seu colega a praticar, a fazer bem os exercícios, e nunca tem esse viés de disputa que o esporte tem, assim, em sua essência. Então, essas associações, a princípio, elas não gostavam nem um pouco da ideia dos praticantes do Turnen utilizarem do esporte como atividade física. Só que uma coisa que a gente vê que, com o passar do tempo, isso vai mudando, essa situação vai mudando, que eles acabam meio que abrindo um pouco, né, esse viés, e acaba permitindo alguns esportes, só que sem aquele viés de competição. Por exemplo, o uso do handebol como uma disputa amigável, assim, você utilizar do esporte em grupo para estimular a camaradagem, estimular justamente esse trabalho em equipe, que o turnen, como era basicamente meio que individual, não tem essa possibilidade. Então, através dos esportes, mais especificamente dos esportes coletivos, era possível estimular essa ideia de camaradagem, de trabalho em equipe. Só que, justamente, essas cidades acabaram abraçando isso, né? No contexto do esporte.
Isso, Luan. Isso era tão importante, assim, se tornou tão importante que de 1930 até 1938, algumas associações conseguiram se tornar grandes clubes e permanece ativo até hoje, como é o caso do Sojipa de Porto Alegre ou de Pinheiro de São Paulo. Isso mesmo. E a gente até vê, né, que antigamente era só o Turner, sendo que se você for no site do Clube de Joinville, né, que é um que iniciou lá em 1800 e continua até hoje, se você entrar no site deles, eles não são puramente ginástica. Você vê que hoje em dia eles ensinam natação, eles ensinam handebol, que são coisas que são esportes, né? Não são o turno em si, são esportes e justamente o reflexo dessa época, né? Que eles acabaram abrindo mais o leque de opções quando a questão é atividade corporal. E é importante, né, ressaltar também que, em meio ao esporte, o futebol foi o que teve bastante relevância, né, que chegou aos territórios alemães na década de 1870 e 1880, que era um esporte assim de maneira mais ampla, que se configurou inicialmente como uma prática da elite, né, a elite aristocrática alemã, e enfrentou uma grande resistência, especialmente por suas origens britânicas, né? Para Jean, o esporte ele influenciava o egoísmo, por exemplo, e influenciava a vaidade e tudo mais. Então, o esporte foi visto bastante assim visto como uma forma negativa, né? Esses clubes estão se tornando muito importantes. Inclusive no PIB, que estavam crescendo muito, aí foi que surgiu esse processo de nacionalização do governo Vargas. Foi tanto que o único que existiu assim foi o clube de Joinville, em Santa Catarina. É possível perceber, né, que apesar da ginástica ter esse olhar crítico, a ginástica tentou unificar, digamos assim, o esporte, né? Que apesar das críticas e hostilidades iniciais às práticas esportivas, né, as sociedades ginásticas gradualmente vão adotando um discurso conciliatório, né, entre ginástica e esporte. Ao longo das primeiras décadas, né, do século XX, a gente consegue encontrar, inclusive, associações que denominam ginásticas e esportivas, né, como é o caso de uma escola que fica em Rio de Janeiro, né, que foi criada em 1909. E ainda assim que esse tom conciliatório não coloque, ao menos inicialmente, o esporte ao mesmo patamar da ginástica, né, a ginástica ele tenta colocar como uma prática complementar dentro da ginástica, né, que não tomasse o espaço da ginástica de maneira que fosse substituída por práticas esportivas como o futebol no final de semana. Isso. Para os imigrantes alemães, a ginástica é tão importante quanto a língua deles, né? Eu encontrei isso numa pesquisa aqui de uma aluna de Carmen Lúcia Evelice, que ela estudou esses termos. Pronto, gente, então por aqui acaba, né, nosso podcast, que a gente deu o nome de Educação Física do Cast, né, onde basicamente a gente tentou passar para vocês tópicos, né, que fala sobre essa parte introdutória da ginástica alemã, puxando o gancho para Gutsmuts, que foi importante, né? A gente tentou focar mais em relação a Jean, né, que foi realmente o que teve bastante importância na ginástica. E, por fim, a gente também tentou trazer um pouco para vocês da ginástica alemã no Brasil. Então, a gente espera que vocês tenham ficado até o final e desde já a gente agradece.